Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vírgula Cast. Vocês estão achando estranho que estamos num estúdio diferente. É claro, momentos especiais trazem lugares especiais, não é mesmo? Nós temos uma convidada muito especial e um convidado que já tá batendo carteirinha aqui nos nossos episódios. Já vai ser a terceira vez dele aqui. Pode pedir música hoje, né? Então, vamos para mais esse episódio. Eu acho que, se eu não me engano, estamos no episódio 21, mas não me prendo a números, né? O importante é a conversa e o diálogo que a gente vai ter aqui. Hoje, o formato vai ser um pouquinho diferente, porque realmente estamos numa disposição bem diferente. Não temos mais a mesa, aqui estamos numa cadeira, então vai ser uma boa conversa. Além do Jorge, que é o nosso convidado que já está batendo carteirinha aqui, você já conhece esse currículo fantástico. E para quem não assistiu os outros episódios, volta lá no nosso canal e assista os episódios do Jorge. Você vai conhecer essa carreira incrível, mas a gente vai comentar um pouquinho, até porque como ele conheceu essa nossa convidada, e foi ele quem trouxe ela para cá, nessa agenda turbulenta dela. Vamos lá, é a Luciana Frazão. Ela simplesmente trabalhou no setor de inovação numa das grandes empresas do setor de bebidas do mundo. Se puder, depois abre pra gente. A Luciana, ela atua há 10 anos, né? Há 10 anos com experiência em design estratégico, designer thinking, engenharia mecânica e robótica. Calma. Luciana estudou na Universidade da PUC do Rio, em design industrial, em Stanford, nos Estados Unidos, e no MIT, sendo a primeira da família a estudar fora do país. Ela deu palestras em cursos da Startse University, onde conheceu o Jorge. Na Fiocruz, dentro do programa Science Next, é isso? E tem um comprometimento com pessoas com a educação. Este pilar é fundamental que norteou a trajetória profissional e pessoal. No último ano, ela vem mestrando em engenharia mecânica em Stanford e ela se tornou no campus Ambassador. Meu inglês tá... Unindo estudantes brasileiros de universidades lá dos Estados Unidos em empresas com oportunidades aqui no Brasil. Isso é bem importante. E aí ela me deu um novo item aqui no currículo dela, que ela ganhou o prêmio de empreendedora do ano em inteligência artificial lá nos Estados Unidos recentemente também. Parabéns e seja bem-vinda ao Vírgula Cast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Jorge, enfim, prazer que me trouxe para São Paulo, né? E estou muito animada para conversar, para compartilhar, né? Boa. Compartilhar conhecimento, que é sempre importante, mas acho que o mais importante é encurtar a distância, né? Enfim, criar uma ponte entre o Vale do Silício e o Brasil. O Brasil é um lugar que é altamente digitalizado, está buscando novas tecnologias e aplicações. Então, como que a gente pode trazer tudo isso que está sendo construído e idealizado lá, chegar aqui no Brasil de uma forma mais rápida, né? Então, é isso que a gente está fazendo com a G5 aí. Antes de eu começar as perguntas, que eu já tenho um monte de perguntas só nessa introdução, é um monte de coisa que a gente pode conversar. Mas eu já fiz essa pergunta pro Jorge, eu falo que é a pergunta surpresa, porque... Já vai começar com a surpresa, ó. Não. E eu quero realmente deixar de saia justa, porque essa, eu acho que pra mim, eu como pessoa, pra mim essa é uma pergunta muito importante. Mas quando a gente trouxe esse currículo gigantesco seu, você tá lá nos Estados Unidos, dá palestra num monte de lugar, você falou que esses 2 últimos meses você tá no Brasil, você vai ficar no Brasil dando palestra... Foi pra Noruega, vim pro Brasil. Foi pra Noruega, veio pro Brasil dando palestra, passando num monte de lugar. Ontem vocês estavam no Itaú, hoje a gente tá aqui gravando, depois a gente vai pra outra empresa. Beleza, o currículo é gigantesco, robótica, mecânica, design. Mas quando perguntam pra tua mãe... O que ela responde? O que você faz? Qual é a tua profissão? Minha mãe não faz ideia do que eu faço. Na verdade, quando perguntam pra minha mãe de mim, ela fala: ai, a minha filha, eu não acredito que eu dei a luz a uma pessoa como ela. Mas a minha mãe basicamente ela faz umas coisas bem legais de IA e as pessoas querem ouvir o que ela tem a dizer. Sabe? Quando eu tava, inclusive, lá em Palmas, no Tocantins, teve uma das palestras, né, que eu fui, inclusive, falar um pouco, né, no Sebrae, alguém me viu e falou: cara, vamos lá no Marista, porque tem uns alunos que querem ir pra fora. E eles gravaram um vídeo, né? E todo mundo atrás, E aí minha mãe mostrou pra minha sobrinha de 5 anos, né? E ela olhou e falou:
vovó, a tia Lu ganhou! Enfim, então eu acho que esse é o grande condensado. É todo mundo torcendo, ninguém sabendo exatamente, mas realmente sabendo que no core, o que ela faz é tecnologia e é coisa de doido. Sim, e você é nascida e criada no Rio. Isso. E aí você saiu do Rio só depois que terminou a faculdade, fez a PUC e aí você foi para os Estados Unidos. Isso, eu saí do Rio, né, com o propósito de fazer o meu mestrado e olhando muito para frente, né? Como você até mencionou na minha bio, eu sou uma pessoa emocionalmente acoplada com educação, né? Porque educação, eu vejo a educação como uma ferramenta não só de transformação, mas de democratização. E foi o que literalmente transformou a minha vida, né? Porque para pensar, como que eu ia sair de uma escola pública no Rio de Janeiro para entrar em uma das maiores universidades do mundo, né? Enfim, através de um contexto completamente, né, desprivilegiado. Então, eu acho que agora, né, tá unindo forças com pessoas que têm esse mesmo mindset, esse mesmo propósito de transformar vidas, né, de educar, né, e trazer conhecimento, é uma coisa que está muito alinhada aos meus valores, né, e por isso também que eu estou muito feliz em estar aqui, né, não só falando sobre o meu trabalho, mas podendo compartilhar o que eu puder compartilhar nesses anos de experiência no Vale do Silício. É bem legal esse viés sobre a gente falar sobre educação. Eu venho de uma cultura também que eu nasci e cresci aprendendo que ninguém vai poder tirar de você a não ser educação, a não ser aquilo que você aprende, né? Então, meus pais me incentivaram muito, eu tive uma família que me incentivou muito a estudar, a fazer aquilo que eu gosto, não importa o que seja. No entanto, eu comecei como músico para depois ir para publicidade e propaganda. Então, eu fui sempre... essa questão da educação, para mim, também sempre foi algo que eu acredito que muda um país e vai mudar um país. Vamos trazendo um pouquinho desse seu trabalho, de trazer muito do que é o Vale do Silício e tecnologia, inovação para o Brasil. Como que você vê hoje que poderia ser essa diferenciação e como isso pode transformar hoje, tirar um pouco dessa estereótipo do país ser só um país do agro, mas também um país de tecnologia? E eu acho que isso, na verdade, é o core, é o centro de tudo, é a questão do mindset. Que, de certa forma, foi o que nos uniu, né? Porque, para mim, os brasileiros que vão para o Vale do Silício para buscar o que está acontecendo, entender, né, um mindset daquele ecossistema que ele não é a referência global que ele é à toa, né? De fato, o mindset lá é muito diferenciado. E é aí onde tudo começa. É no mindset. É de entender que você pode, né? E não que, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muito essa síndrome do vira-lata. De pensar que tudo é bagunça, porque tudo é corrupção. De fato, nós temos muitos problemas aqui, gente. Mas eu tô há quase 7 anos lá nos Estados Unidos e eu garanto para vocês que existem muitos problemas lá também, né? A questão é você ver o problema, identificar o problema, pensar em soluções e solucionar, né? Infelizmente, né? Eu vejo que o Brasil não é tão quisto, né, nesse ramo da tecnologia, mas existem grandes coisas que estão acontecendo aqui, né? Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que algumas das pessoas que estão por trás nas grandes tecnologias, né, mundiais são brasileiros, né? Um dos co-founders do Instagram é brasileiro. Um dos co-founders do Facebook, né, da Meta, brasileiro. Do WhatsApp? WhatsApp, Character AI, Hyperplane. Então, existem... Gente, o Brasil... Eu sempre brinco, enfim, Ai, gente, ter sido pobre no Brasil realmente me abriu um mindset para diferentes coisas, né? Porque, de fato, a necessidade, ela é a mãe da criatividade. E aqui, com os diferentes problemas estruturais, né, sociais que a gente enfrenta, eles ajudam a gente a pensar em diferentes formas de resolver. Então, a gente tem de um país continental, né? Um país gigantesco que tem N problemas de norte a sul, né? Exatamente. Então, nós temos, sim, a capacidade, né? Fico sempre brincando, cara, quanto a AI, eu tô olhando pro lado e pra frente. E eu vejo que o Brasil, sim, pode, né, aproveitar o momento que a gente está vivendo agora, né? Quanto à evolução da IA, para pensar em formas criativas de resolver muitos dos problemas que nós temos, né? E, em algumas áreas, sim, nos tornarmos referência. Legal. E aí você... conheceu o Jorge lá nos Estados Unidos. E aí, eu até antes de eu vir para cá, eu achei que vocês tinham tido aula juntos. Mas você deu aula pro Jorge, foi isso, né? Conta um pouco do que foi essa parte eu conto.
Conta como que foi isso, assim, Deixa você que foi eu para conto lá, essa parte. você Isso. foi para lá para um curso, para uma imersão e encontrou Isso. com ela eu tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício através da Bela Pugliese. Uma pessoa que merece aqui ser comentada, porque ela é uma pessoa incrível. Acabou de gravar um TEDx. Legal. E está divulgando agora, então está bombando na internet. Assistam o TEDx da Bela. Assistam, porque Vamos fazer o seguinte, a gente nível, deixa o link do TEDx Legal. dela na descrição do vídeo aí. Muito bom. E foi através dela que eu consegui chegar no Vale do Silício em uma imersão executiva. Então, 40 executivos mais ou menos. E um dos encontros tinha a aula da Luciana Frazão. Então, quando ela começou a contar a história dela, a jornada de tecnologia, todo esse background, eu fiquei de boca aberta com como ela chegou lá, tudo o que aconteceu, toda a rede de apoio que ajudou ela a chegar onde ela chegou, né? Mas, obviamente, muito suor, muito trabalho duro, né? Acreditar, visualizar, isso conectou muito comigo. Então, ela me marcou, a aula dela me marcou muito, primeiro pela história e depois pela tecnologia que ela desenvolveu. Hoje, a Fluence, né? A gente falou de CEOs aqui que estão por trás das maiores tecnologias. Tem a CEO da Fluence, que esquecemos aqui, que temos que comentar isso, porque faz toda a diferença. Então, me marcou. Assim que ela anunciou que estava vindo para o Brasil, então eu corri atrás para fechar essas agendas. Por quê? A G5 aí é uma empresa de tecnologia de IA aplicada aos negócios. A Luciana está no Vale do Silício, então ela antecipa coisas aqui para nós que ainda vão chegar no Brasil. Então, isso é um diferencial competitivo. Tá? Então, por isso, essa conexão. Fora a questão educacional que a G5 também tem. Para quem não sabe, eu, Adam, estou fazendo um curso com a G5 lá. Gente, está na terceira ou quarta aula e já aprendi assim, coisas incríveis. E trazer a educação de inteligência artificial aplicada aos negócios, para quem é executivo, para quem é empreendedor, vai nos trazer uma diferenciação e estar na frente junto com vocês, que são pessoas que estão trazendo coisas de lá de fora, da onde surge, da onde cria-se as coisas, isso é bem importante. E aí a G5 também tem esse viés de educação. Isso, exatamente, esse viés de educação. Então, hoje, qual que é a proposta da G5 aí? É capacitar executivos para desenvolver uma visão estratégica. Essa é a ideia. Tá. Né? E conectar esses executivos com soluções que realmente entregam valor, como a Fluence, por exemplo. Né? Que é uma solução muito avançada que a gente ainda não tem no Brasil. Tá. Então, aquele executivo que tem uma estratégia de negócios, onde eu vou hiperpersonalizar o meu relacionamento com o cliente, mas hoje no Brasil nós não temos uma ferramenta eficaz. Tá. Isso é fato. Isso porque eu pesquiso o mercado. Mas a Luciana tem essa ferramenta. E ela está lá no Vale do Silício. Então, tudo que acontece lá, ela já está de olho nas tendências, ela já está desenvolvendo, a ferramenta dela já está evoluindo. E essa conexão que a gente está fazendo com a G5 aí. Então, onde a gente estiver, pode ter certeza a todos vocês que vocês estarão com as melhores mentes aqui desenvolvedoras, tá? Legal. Conta um pouco do que foi construir a Fluence, assim, porque... eu tenho uma certa dificuldade, isso falando da empresa, do meu negócio, onde quando você fala principalmente atendimento ao cliente, atendimento a outras pessoas, eles falam que é robô, né? Aí eles falam, mas o atendimento fica muito robótico e tal. Aí vem aquela explicação, né? Tenta explicar um pouco como que a IA ela pode trazer principalmente essa hiperpersonalização e pode sim trazer uma humanização para o atendimento. Claro, e eu acho que isso... é o momento que a gente está vivendo agora, né? Porque muito da IA ela é feita de forma quantitativa, né? Tá. Vamos enviar 10 mil e-mails por mês usando ferramentas. Não vou fazer propaganda, não. Então, mas vocês sabem quais ferramentas, né? Então, enviar 10 mil e-mails para o mês personalizados, né? Ou seja, essa personalização é feita em cima substituindo o nome a empresa e o cargo no máximo, né? E isso, gente, é literalmente feito em cima de AI templates, né? São templates com um campozinho lá de substituir o nome, substituir a empresa e o cargo, mas o core, a mensagem é a mesma. Então, esses sistemas, e não só no Brasil, tá, gente? Os Estados Unidos também. Então, esse é um problema lá. E você fala, cara, beleza, eu sou CEO de uma
ferramenta, né, de uma startup de infraestrutura. O Jorge é CEO, né, de uma startup, né, de uma entidade de educação. Nós temos necessidades e problemas diferentes. Sim, com certeza. Não é porque nós somos CEOs que a gente tem que receber a mesma mensagem, né? Então, nós temos necessidades, né, específicas de acordo com o mercado onde a gente está inserido, quanto a vertical onde a gente está, o estágio, né, da nossa empresa. Então, o propósito da Fluence veio para hiperpersonalizar, mas também para trazer um conhecimento mais humano para as máquinas. Então, o que eu faço? Né? Eu utilizo rastros digitais, né? Então, gente, quando você vai na internet, você clica alguma coisa, você abre alguma conta, você cria um perfil de algo, você deixa um rastro digital. E nós estamos aí deixando rastros digitais desde os anos 90. Coisas que, por muitas vezes, a gente nem lembra, nem sabe que tá, né? Tem algumas coisas que eu queria que a internet esquecesse, mas ela não esquece. A internet não esquece. A internet não esquece. E se a internet não esquece, a Fluence encontra. Então, a Fluence encontra todo o seu rastro digital e, em cima disso, eu crio o seu perfil comportamental. Ou seja, em cima dos teus dados, eu entendo você como pessoa. A forma como você pensa, você toma decisão, como que você se comunica e qual é a forma mais eficaz de me comunicar com você. Então, eu sou essa camada invisível, né, essa infraestrutura por trás dos softwares para que, passando essa informação para eles, eles entendam melhor. Opa, então o Jorge, vou comunicar assim para realmente ajustar esses textos de acordo com a personalidade dele e com as necessidades específicas. E a gente está falando de tom de voz, está falando de formas de engajamento. Necessidades profissionais. De acordo com os produtos que eu ofereço. Exatamente, e com alta granularidade. Isso a gente poderia falar não só... obviamente que eu estou na área de comunicação, eu estou sempre voltado a vender ou... Que seja vender a marca, vender um produto e tal. Mas a gente também está falando, por exemplo, de um saque, de um pós-atendimento, de um relacionamento com o cliente ali de pós-venda ou durante o processo de compra do produto. E a gente vai mais longe. E-commerce, legal tech. Né? Eu acho que o que é legal da Fluence, né? Óbvio, gente, a Fluence é super legal. Mas é justamente porque... Hoje em dia, né, você vai ter uma reunião com alguém, aí você vai lá, normal, né? Você vai no LinkedIn da pessoa, vê a experiência dela, onde ela foi, e você vê aqueles dados brutos, né? Esses softwares, eles tendem a ver esses dados brutos e não trabalhá-los de uma forma humana. Como que você pode engajar? Como você pode se conectar? Porque a dinâmica do mercado brasileiro, ele é relacional. A gente fala, os Estados Unidos, ele é um pouco outlier quanto a isso. Os Estados Unidos, ele é muito transactional-based, né? Tudo em cima de transações, mas o mercado latino-americano, ele é relationship-based. Ele é através de relacionamento e de construção de rapport. E a gente quer que o quê? Que os softwares que a gente usa, eles autoperformem, né? Agora, AI, ele vai ser o padrão, né? Não importa o software que você use, AI vai ser o backbone disso. Mas como que a IA vai realmente performar e entender aquela pessoa para se comunicar de uma forma qualitativa, né? Eu mencionei anteriormente como antes o foco ele era muito quantitativo, agora é qualitativo. A pessoa não quer receber uma mensagem e, cara, a gente dá para sentir no cheiro quando é uma mensagem escrita por AI e quando é uma comunicação, quando aquele SDR não fez uma pesquisa apropriada, ele fala com você de uma forma genérica. As pessoas querem ser vistas como pessoas e não como dados e não como números. Então, eu estou trazendo esse aspecto de humanização para a IA. Então, em cima do o que você curte, o que você posta ou reposta, ou a forma como você escreve. Se você escreve VOCE, VOCE é com acento, VC, isso diz muito sobre você. Então, a Fluence, ela está trabalhando dessa forma um pouco mais holística, né? Para entender em diferentes atribuições, né? Em diferentes, né, momentos do seu dia a dia, quem você é para entregar o melhor. Então, de fato, o maior case é em comunicação, em vendas e marketing, mas eu também estou com um case em e-commerce, né? Para identificar o teu perfil comportamental e o que você comprou. O que você vai ter interesse? E aí, quando a pessoa... Prever o que você precisa. Entra no site, ele já tem até uma comunicação do texto do site. A gente poderia brincar até com layout, brincar com os produtos que aparecem de acordo com o comportamento de consumo dele, da plataforma que ele está acessando. Exatamente, né? De forma adaptativa. Porque esse é o grande poder da IA, né? É ela poder se adaptar à persona que está ali do outro lado da tela para criar experiências únicas, né? Então, quando você entra num e-commerce, por exemplo, e ele te dá recomendações que não fazem nenhum sentido, né? E geralmente essas recomendações são feitas em o que outras pessoas que compraram aquela mesma escova de dente que você compraram. Eu uso muito esse exemplo da escova de dente porque, para mim, por exemplo, é péssimo como que o sistema de recomendação da Amazon é ruim.
eu entro lá, eu comprei uma escova de dente e o tanto de recomendação de escovas de dente para comprar, eu fiquei, querido, eu acabei de comprar 3. Quantas bocas você acha que eu tenho? Né? Então, ao invés dele me recomendar uma pasta de dente, um fio dental, um Waterpik ou outras coisas que eu possa vir a precisar, ele vem me recomendar a mesma coisa ou o que outras pessoas que compraram escova de dente compraram, sendo que todo mundo precisa de escova de dente, né? Sim, então, sim. é a mesma coisa que, cara, tu é careca, tu entra lá e ele tá te recomendando um pente, sabe? Então, não faz sentido. Então, entender a pessoa, mas o mais importante é prever o que ela pode vir a precisar e que é justamente para diminuir, né, carrinhos abandonados e realmente fazer com que a pessoa veja o que ela precisa, né, e dê o check-out, né? Até ficar mais tempo dentro da plataforma, poder consumir mais, usar outros produtos, até previsão de tendência, enfim, eu acho que tem muita coisa. Não querendo complicar muito, mas já complicando. É sempre assim que começa. Mas já complicando. Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito dentro para alguns clientes sobre multicanalidades ou multicanais. Não quer dizer que tá todo mundo no Instagram que a tua empresa precisa estar lá, ou que tá todo mundo no LinkedIn que sua empresa necessariamente precisa estar lá, ou se comunicar igual em todas essas plataformas. É entender o momento que a pessoa está usando aquela plataforma, porque na hora que eu estou usando o LinkedIn, eu estou com um tipo de comportamento diferente do momento que eu estou usando, por exemplo, o TikTok. Que às vezes eu estou com a minha filha do lado olhando o TikTok. Você acha que a IA ela pode trazer essa multipersonalização de canais e entender momentos que o cliente está usando aquele canal e diferenciar aquela mesma comunicação e linguagem para esses canais? Eu acho que esse deveria ser um pouco o propósito da IA. Tá. Né? E quando eu converso um pouco, até comentando com o Jorge ontem, que toda vez que eu venho para o Brasil, eu sempre abre muito a minha mente, porque eu vejo que a forma como as pessoas estão vendo e aplicando IA, elas estão olhando para os lados e para trás. Entendeu? Elas estão olhando mais do mesmo, querendo seguir receita de bolo e não estão olhando para esses potenciais do não, como de fato eu posso utilizar essa Ferrari, né, para... Enfim, correr e chegar no fim da linha de chegada primeiro. Não, as pessoas estão olhando para os lados, ao invés de olhar para frente e pensar de uma forma exploratória como que a IA pode ser aplicada de uma forma única no seu negócio, né? Então, eles estão seguindo receita de bolo, sendo que... Isso é um grande erro, é um grande pecado. E é muito do que é a mentalidade no Vale. Né? A gente olha para o lado para ter referência, para entender o que o outro está fazendo, mas... A competição, a corrida, é você e você mesmo. Como que eu uso o que ele está fazendo para fazer algo diferente mais para frente? Exatamente. Você acha que o problema hoje é falta de educação? É falta de entender o potencial das ferramentas? Ou é mais tentativa de fazer um passo seguro para algo que está surgindo, querendo ou não, está surgindo agora de forma exponencial? Não é de agora, mas está de forma exponencial para a grande massa, está surgindo agora. É um pouco de medo? O que você acha que é o problema que a gente poderia tentar resolver e até abrir um pouco a mente com o que a gente está falando aqui agora? Eu acho que é um overlap de diferentes coisas. Eu acho que começa com medo, porque a pessoa não quer... as pessoas têm medo de errar. De arriscar, mas principalmente as pessoas têm medo de errar. Né? Então, é o medo de errar, a falta de educação, mas uma educação libertadora, ou seja, uma educação que te ajude a pensar fora da caixa e pensar de uma forma autônoma, né? Que é muito esse mindset do Jorge com a G5 AI, que trouxe muito essa aproximação nossa, porque, gente, a gente não vai seguir uma receita de bolo. Eu vou te mostrar o que é a tecnologia, eu vou te mostrar qual que é o teu potencial, o que você pode fazer com ela. Mas a construção, ela vai vir de você, né? E por isso que... Né, me frustra essa questão do fulaninho tá usando essa ferramenta, então eu vou usar também, sendo que é uma ferramenta que não vai, de fato, sanar o seu problema ou realmente trazer esse toque único. Mas a AI, ela é diferente de outras tecnologias, ela é uma tecnologia muito democrática, né? Você consegue conversar com a IA e a IA construir algo para você. Você não precisa ir para Stanford fazer um mestrado em robótica para construir soluções que se adaptem às suas necessidades, né? E eu acho que essa vai ser a grande tendência, né, para o futuro. Vão ser pessoas criando e customizando ferramentas e aplicações que, de fato, entrem no seu workflow. Eu vejo pessoas tendo que mudar o seu workflow para poder se adaptar a uma ferramenta. Gente, não façam isso. Eu sou viciado em ferramenta de produtividade. Assim, eu já testei 90% das que existem no mercado, eu já testei.
E testei algumas muito a fundo, assim. Eu gosto... E para mim, as que são mais libertadoras são aquelas que são mais abertas. São aquelas que me dão mais liberdade para fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente está muito focado no Notion, né? Que você praticamente personaliza uma tela em branco. E eu gosto bastante disso, mas eu ainda acho que falta mais liberdade, que a IA está trazendo um pouco disso, né? Você pode trazer essa... ela resolveu aquela dorzinha, aquele negocinho, ela resolveu. Não, e resolver pra você da melhor forma pra você. Pro meu negócio, né? Exatamente. E esse é o grande poder, né? Em tecnologia também, você dar muita liberdade pro usuário é complicado, né? Porque o usuário vai encontrar formas de quebrar o sistema que ninguém nunca imaginou, né? Mas é bom dar liberdade e, como você falou, testar. Né? Quando a gente estava no Itaú, inclusive, eu comentei com eles. Cara, eu tiro dias e horas na minha semana para testar novas ferramentas, para saber o que está lá, para poder falar mal das ferramentas, né? Para saber o que eu quero, mas também para entender o que dessa que funciona, o que dessa que funciona, o que dessa que funciona, para de repente pensar no meu Frankenstein. Né? Não, mas aí eu faço o meu Frankenstein para daí ir num Gemini e fazer, né? Ou pego um N8N para fazer um flow meu com o que eu entendi que funciona ali, que eu posso juntar aqui, fazer outro e realmente criar algo que se adapte a mim e não eu ter que me adaptar à máquina. Às vezes só para testar e tentar entender. Exato. Trazendo um pouco do que a gente, às vezes, eu vou abrir um pouco das nossas aulas que a gente falou. Não, sem problema. Eu vou trazer um ponto meu que eu acho que é 90% dos empresários que mexem com IA no Brasil, tá? Eu ainda uso bastante o ChatGPT para meu dia a dia, produtividade, enfim, para muitas coisas do que a gente faz dentro da agência. Mas você abriu os olhos para a gente, por exemplo, para o Gemini, que está muito mais avançado do que o ChatGPT em personalização, em ferramentas, em coisas que ele está trazendo. E já está trazendo coisas que ele ainda nem liberou aqui no Brasil, você já está mostrando. Você acha que a gente está muito preso ainda a ferramentas que está travando o processo, está travando ainda a construção de IA e do potencial que a gente tem empresarial com IA dentro do Brasil? Isso é uma boa provocação. Ontem nós, lá no Itaú, a gente estava conversando com um time de operações lá, cuidando de uma parte bem importante. E nós falamos sobre voltar por os velhos hábitos. Então, o cara entra numa imersão, ele estuda, ele entende, ele compreende aquilo. Uau! E aí, quando ele vira as costas, no outro dia ele volta para os velhos hábitos. Ele volta para o famoso Excel. É uma puta ferramenta. Mas hoje a gente tem que abrir o olho para o que dá para fazer diferente, e melhor, e mais rápido. Então, seja GPT, seja Gemini, é como você usufrui daquele potencial para alavancar a sua produtividade. Então, acho que o ponto da educação, conectado a isso que a gente está falando de ferramentas, é velhos hábitos. É difícil mudar. É uma coisa que você faz há 5 anos, há 10 anos, com a mesma planilha, com as mesmas ferramentas, de repente vem algo que quebra totalmente o seu flow de trabalho e te faz pensar fora da caixa. Existe uma resistência inicial. Aí a pessoa entra naquele ciclo de frustração, naquele loop, até que ela consegue sair disso e atingir um grau de maestria. E ela fala, não, agora eu domino essa ferramenta. Ela para de olhar para outra. No exemplo que eu dei na imersão, eu sou péssimo em Excel. Mas vou falar baixo aqui pra galera. Eu trabalhei em banco, né? Mas sou péssimo em Excel. Deixa a galera do banco ouvir isso, né? É o segredo aqui só pros ouvintes. Só pra gente aqui, só entre nós. Mas outras ferramentas eu domino muito, que tem um background de tecnologia. Mas assim, eu criei o meu assistente especialista para fórmulas avançadas. Porque não tinha como eu usar dados da organização num assistente, obviamente, mas perguntar fórmulas para resolver um problema, sim. Então, eu utilizava aquela forma, resolvia o meu problema e vida que seguia. Então, é uma forma de utilizar o poder numa coisa que eu não sou bom, mas eu alavanco, porque para mim não é importante aquilo. Sim, eu preciso do resultado. Sim. E não saber exatamente onde entra vírgula ou ponto e vírgula para fazer o cálculo. Isso não me importa. Eu quero o resultado. E essa é uma visão de pessoa de negócio. Porque a pessoa de negócio ela precisa do resultado da geração de receita, da mitigação do risco, da eficiência operacional. Ela quer o resultado final. Qual é a ferramenta que me alavanca? É A, B, C ou D? Legal, entendi os potenciais, sei como utilizar, sei como implantar e vou gerar valor.
Eu queria fazer um recorte numa frase que você falou que eu vou levar para a imersão. As pessoas querem ser vistas como pessoas e não como dados. Essa foi matadora para mim hoje, de verdade. Essa eu vou pegar e vou... Vai headline do próximo... E vou colocar assim, Luciana Frazão. Eu acho que é bem importante essa visão e até trazendo um pouco para a realidade do que o mercado... Por exemplo, eu entrei em algumas empresas para dar treinamento de vendas e você vê uma mesa com 40 SDRs, 20 SDRs. E aí, quando você vai ver o padrão deles de abordagem, é um copia e cola. Eu falo, gente, põe uma máquina para fazer copia e cola, né? Se for para fazer copia e cola, é uma automação básica, você manda todos esses 20 embora para fazer copia e cola. E aí eles falam, não, mas é mais humanizado. Onde é mais humanizado um copia e cola de prompts prontos, de scripts prontos para atendimento a um cliente, né? E até mesmo as grandes empresas de teleatendimentos no Brasil, normalmente eles usam isso daí, né? Eu queria fazer um gancho com teleatendimento, você falou. Tá. Porque lá na nossa turma executiva, nós temos pessoas de telecom. Sim, sim. E aí, quando eu fiquei pensando, né? Eu falei, puta, cara, a Fluency tem uma solução muito boa de hiperpersonalização. E essas empresas de telecom, elas oferecem produtos lá, assinaturas Netflix, cinema e etc e tal. Mas pode ser que eu não consuma cinema. Pode ser que eu prefira muito mais a assinatura Prime. E aí a Fluency entrega isso. Porque ela entende o meu perfil e fala, não, pro George não é cinema. Pro George é assinatura Prime, é assinatura Netflix e etc. Né? Então, essa hiperpersonalização, isso aparecer no meu aplicativo. Porque hoje, quando eu acesso lá o app da minha operadora, eu quero ver um benefício. Sim. Mas eu tenho que ficar varrendo os benefícios. Primeiro eu vejo tudo que tem, para ver o que me atende. Com uma solução da Fluency, isso não ia acontecer. Porque ele ia conhecer o meu perfil e eu já ia encontrar o benefício de cara que eu estou procurando. Você está falando um negócio bem interessante. Ontem eu descobri que a operadora que eu uso de internet em casa, ela me oferece o Perplexity, que é uma IA, por 1 ano gratuito. E eu descobri ontem, sendo que eu mexo com IA o dia inteiro, já tem 1 ano e meio, 2 anos que eu mexo o dia todo com IA. Eu descobri ontem sobre isso, de um amigo que nem com IA ele mexe, sabe? Então, acho que se essa empresa tivesse antes me enviado um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, pô, Adam, você é um bom cliente e tal, via que você não quer 1 ano de assinatura grátis do MIA que a gente tem parceria, pô, já teria assinado, já estaria usando. Ou até mesmo usar isso para chamar a atenção de potenciais novos clientes também, que estão no meio da tecnologia, que utilizam o Perplexity, por exemplo, e vão falar, caramba, me dá valor essa empresa, então deixa eu trazer para dentro. Porque é uma commodity, né? Eu acho que, por exemplo, internet em casa, todo mundo virou uma commodity, então ela tem que se diferenciar com alguma coisa. E aí, eu acho que é por isso que eles começaram a colocar essas assinaturas. E se você personaliza o tipo de benefício para cada tipo de cliente diferente, de acordo com o comportamento dele, vai colocar muita empresa à frente do mercado. Sim, tem um case lá, vocês sabem que eu trabalhei no mercado financeiro, e tem um case nosso lá do atendimento, que era o operador, ele lançando o CPF do cliente, ele conseguia ver um resumo dos últimos atendimentos. E nossa interface gerava alguns scripts de oferta. Então, por exemplo, com base no perfil, se ele tem um financiamento. Se ele tiver o seguro, ele tem direito a um cartão sem anuidade 0. Então, coisas desse tipo apareciam na tela do operador para ele, em tempo de ligação, atender o cliente e oferecer o produto. E isso foi um esforço considerável para fazer. Esse seria mais um ponto onde facilmente, plugando na Fluency, resolveria um problema de uma parte de pós-venda, que você citou isso aí, né? Sim, pós-venda. Então, o cliente ligou, a Fluency já identificou esse perfil e já gerou os insights para a pessoa que vai puxar o gancho. E já com as ofertas todas ali, ó, de acordo com o perfil daquele cliente. Eu fico muito chateado quando eu pego uma empresa que está tentando entrar no mercado de tecnologia, seja o e-commerce, por exemplo. Eu tive uma experiência horrível. Não pelo valor, né? Mas pela experiência que eu tive, sendo um cara que olha muito para a experiência do usuário. Eu evito sair de casa o máximo que eu posso. Então, principalmente para fazer compra. Eu odeio supermercado, odeio em shopping, odeio esse tipo de coisa, onde tem muita muvuca, assim, para
para fazer compras principalmente. Então, eu comecei a pedir supermercado via delivery, né? E aí tem um supermercado, uma rede grande lá próximo, e eu pedia por eles. Fiz a compra, paguei no Pix antecipado para não ter que ficar pagando lá na portaria do prédio, para ir mais rápido, agilizar meu processo. Cancelaram meu pedido e não devolveram meu Pix. E aí eu fui atrás, né? Era um valor bem pequeno, mas eu fui atrás, foi 3 WhatsApp, 3 contas e 1 mês e meio para devolver um valor mínimo que a atendente poderia ter resolvido. Tem o Pix? Tem. Gente, faz a devolução dele ou envia o pedido. Eu já tenho qual é o pedido, né? No mesmo dia eu já tinha reclamado e o sistema deles cancelou por algum erro. Falei, pô, se ela tem o meu pedido, tem o meu endereço e tal... Adam, tô resolvendo o teu problema agora e tô te enviando de novo o teu pedido, mas já tá tudo resolvido. E depois, internamente, resolveria o problema deles. Mas eu vejo que o atendimento dentro do Brasil como um todo, ele é um atendimento ainda muito para a empresa e pouco para o cliente. É caótico. É bem caótico. É pouco para o cliente que está ali em trazer uma experiência diferenciada, em um processo diferenciado. E que eu tenho muita... na minha cabeça, eu tenho muito que a IA ela vai poder facilitar nisso. A IA, eu acho que ela já teria resolvido esse problema antes do problema acontecer. Já poderia ter identificado o problema, falado com você. Identifiquei, resolvi executado um pedido de devolução, resolvido todo o seu problema e mandado ainda as estrelinhas para você dar um feedback. Simples assim. E em 1 hora, 2 horas já ter resolvido o meu problema em vez de 1 mês e meio para devolver. Isso fideliza, né? Exatamente, porque imagino que agora você vai pensar 2 vezes antes de consumir essa loja. Eu tô pensando 2 vezes antes de comprar presencialmente dela, sendo o mercado mais próximo da minha casa. Então, eu prefiro ir num que é mais distante. E assim, ele é mais barato, ele tem uns valores melhores. Ele tem... E mesmo assim, eu ainda sinto um ranço, às vezes, de ter que ir lá só por causa desse problema que eu tive no e-commerce deles. E eu, pelo LinkedIn, até falei assim, vou tentar entrar em contato com a gerente de e-commerce dos caras, porque eu preciso oferecer um produto para eles, porque, cara, tá muito ruim. É um negócio muito básico de resolver Eu sinto que, às vezes, um problema em geral, não sei se isso acontece lá fora, mas aqui eu vejo que é muito essa dificuldade das empresas de trabalhar com a tecnologia. Eu não sei se esse é um problema da corporação ou das pessoas que estão com dificuldade de entender e de tentar resolver o problema de uma forma mais rápida. Posso contribuir com essa, cara? É que eu tenho uma opinião formada sobre isso. Uhum. Eu acho que começa na liderança o problema. Você falou já sobre isso, a gente já tinha conversado sobre isso. E aí a liderança que não domina aquela tecnologia, não necessariamente entender tecnicamente como aquilo funciona, mas para que aquilo serve, que valor aquilo vai gerar, ela assina embaixo e contrata mais uma ferramenta que faz a mesma coisa que a outra que já tem. Uhum. E aí vai empilhando tecnologia, daqui a pouco você está cadastrando o mesmo dado em 5 sistemas diferentes. Aí você tem que pagar uma empresa para integrar esse sistema. Uma conexão esquizofrênica, louca. Totalmente fora do... Entendeu? Aí então, você pluga a IA lá, ela fala, não quero, tá doido. Alguém vendeu... Aqui de novo? Não. Alguém vendeu muito bem, esse cara comprou e aí ele está empilhando tecnologia e fica essa coisa louca, sabe? E eu acho que... hoje, o que nós temos, as capacidades de IA, elas resolvem muitos problemas nesse sentido. Uhum. Vai da liderança saber onde implantar. Esse caso que a gente trouxe aqui do mercado é um caso resolveria facilmente com uma esteira de AI para solucionar o problema do cliente. Porque hoje, cara, é cliente no centro. Sempre foi, na verdade, né? Mas parece que agora as grandes empresas estão colocando... Antes era o produto, né? Meu produto é o melhor. Eu tenho um excelente produto. Uhum. E não o cliente. Mas isso a gente está falando 20 anos atrás. Mas muitas empresas até pouco tempo ainda focavam muito na qualidade do produto. Sim. Isso é importante. Mas será que ele atende o seu público, o seu produto? Tem um cara que eu gosto muito e tem um TEDx dele que eu acho fenomenal, que é o Simon Sinek, que ele fala sobre o porquê, né? Comece pelo porquê. Eu tô lendo esse livro. Você tá lendo, cara? Sensacional. É assim, quando... Eu acho que eu vi... Quem me mostrou esse livro foi lá na Forte. Esse TEDx foi lá na Forte. Sim. Começa porque você começar a olhar de dentro para fora, né? O porquê você tá fazendo aquilo que você tá fazendo, né? O círculo de ouro, né? Que ele fala.
o que meu produto vai entregar e não o que é o meu produto, né? Qual problema ele vai resolver, o porquê que ele está ali, o que o cliente está precisando para que eu resolva o problema dele antes de eu pensar em meu produto é branco, é preto, é colorido ou não, né? Como eu vou entregar isso daí. Você trouxe essa fala, né, do cliente como centro. Isso eu já ouço há muito tempo no mercado, isso desde a época da faculdade. Mas eu vejo que era muito falo. Não, muita teoria. Fazia muita. Realmente isso daí, né? É o que eu acho também, muita teoria. E poucas empresas se importam verdadeiramente com o cliente, que eles estão ali para resolver o problema do cliente. Então, o que a Lu falou aqui sobre Amazon. Pô, a galera compra na Amazon. Eu não gosto dos filtros da Amazon, eu não gosto das recomendações. Isso, inclusive, foi uma pauta nossa ontem sobre o possível fim do e-commerce, como a gente conhece hoje. Porque a minha analogia o cliente abre uma porta, é um quarto escuro. E aí o e-commerce fala assim, alguém abriu a porta. E fica esperando. É o quê? A pessoa fazer um filtro. Ligar, acender a luz. Né? Exato. É uma loucura. Então, com a capacidade que a gente tem hoje de inteligência artificial, é possível conhecer o perfil do cliente e ofertar o que ele realmente está procurando, que era uma proposta da minha startup lá em 2020. Sim. A Chloe, né? Chloe, que bom Chloe. Que não foi para frente, porque o Google ia me engolir agora. Pior, né? Acabar comigo. Mas hoje a gente tem soluções assim. Então, esse é outro ponto que eu vou levar para a imersão, porque nós temos executivos do varejo, né? Esse ponto de vista, essa visão. Cara, isso vai mudar. Hoje, com aqueles resumos de AI generativa no Google, no buscador, né? Como é que está ranqueando aquilo ali? Sim. Né? Eu estou curioso para eu quero separar um tempo de qualidade para entender como que eles estão calculando para gerar aqueles resumos ali. Né? Qual é a estratégia? Porque SEO hoje vai mudar completamente. Hoje, assim, pelo pouco que eu estou vendo de SEO, aqui no Brasil, e principalmente pequenas empresas, ainda estão muito no achismo. Vamos colocar mais ou menos como a IA responderia, só para o Google me encontrar. Ninguém ainda tem muita certeza do que realmente está acontecendo ali, pelo menos das pessoas da minha bolha, né? E quanto a SEO, né? Você falou quando SEO já mudou. Já tá? mudou. Agora, na verdade, agora já está em AI SEO, né? E aqui o pessoal ainda está usando em keyword. Né? Porque SEO sempre foi um sistema baseado, né, em palavras-chave, onde um conjunto de palavras juntas, ou, enfim, dependendo de qual é o score do seu site, está lá num tipo específico de ranqueamento. Mas agora já está em SEO. Então, o SEO... já está em AI SEO. Então, as palavras que você usa, na verdade, não são palavras individuais, são contextos. Então, você dá frases curtas para que, quando alguém busca alguma coisa, se tiver um contextualmente similar àquilo, e aí ele já encontra o teu site. E eu aprendi isso porque eu, né, gente, empreendedor, né? No início a gente faz tudo, a gente varre o chão, a gente faz o café, né? E aí cara, fazer o site, né? E... Para o engenheiro fazer um site, gente, dá muito trabalho. Né? Enfim, ainda mais como que eu me comunico, né, com a audiência. Então, fazendo e aí estudando, tá? Como é que faz? E aí comecei a ver esses conceitos de SEO e comecei a ler AI SEO, que de acha isso? E, eu sou uma ferramenta de infraestrutura em AI. Eu tenho que trazer contexto para ser encontrada. Então, eu comecei a aplicar AI SEO E é muito doido, né? Isso da ponte, né? Vale Brasil, de conversar com pessoas, começar a falar sobre isso. O que você está falando é os sinais do Vale do Silício, porque AI SEO é uma coisa que a gente está por dentro aqui. SEO é uma coisa que o Adam está por dentro há muito tempo. A gente fala disso há muito tempo. Mas o termo eu ouvi agora de você. Eu ia falar a mesma coisa. Eu não li nada até o momento sobre isso. Por isso que eu falei, vou separar um tempo para entender isso. E ela já está trazendo essa conexão para a gente aqui. Essa ponte que encurta. Vocês estão vendo ao vivo não, né? Mas vocês estão vendo aqui acontecendo, né? Vocês vão ver ao vivo daqui a uma semana. Mas vocês estão vendo isso acontecendo porque é exatamente essa conexão que o Brasil precisa, que trazer o que está acontecendo lá, quais as inovações de tecnologia, principalmente de comportamento,
trazer para cá, para o Brasil, e a gente poder aproveitar isso o quanto antes. São sinais, né, cara? Porque quem sair na frente aqui no Brasil vai se dar bem. Então, como a gente falou, nós temos executivos do varejo na imersão, da G5. Se esse cara tem o insight de falar, putz, cara, realmente, esse sinal aqui que a Luciana trouxe, isso vai acontecer. Até trazer novas empresas, novos negócios. Exato. Ele já elabora uma estratégia, porque ele não vai transformar o e-commerce dele assim da noite para o dia. Né? Exige tempo. E dinheiro. Tem toda uma equipe envolvida, investimento e tudo mais. Mas se ele tiver essa visão de futuro, saber para onde está indo, a tendência, ele é um player que sai na frente no mercado. Quando os outros começarem a se adaptar, ele já está adaptado. Ele já está lá. Eu acho, trazendo algumas provocações, você falou muito sobre comportamento, e principalmente agora você falando sobre IA, né? Dentro da comunicação do marketing, sobre SEO e IA, antes a gente falava de keywords, agora a gente está falando sobre contextualização. E nada mais é do que uma coisa que o marketing já faz há muito tempo, que é entender comportamento. E a gente adaptar o comportamento para uma campanha e trazer as pessoas se conectarem com uma marca através de comportamentos. Você acha que hoje o estudo de estratégias ou temas como neurociência, neuromarketing, comportamento do consumidor, vai fazer diferença para a utilização de IA dentro do meu negócio? Com certeza. Até porque a sua empresa faz isso, né? Não, com certeza, mas eu acho que o que as pessoas esquecem por muitas vezes é me relacionar com um humano de forma humana, né? Voltar como os incas e astecas faziam, sabe, gente? Por muitas vezes voltar para o simples, né? O que eu vejo e que essa minha frustração, né? De, cara, o pessoal quer seguir, né, receita de bolo, cada um é diferente, a gente tem que seguir approaches distintos, é justamente, eu acho que o maior problema quando empresas tentam trazer AI, né? Enfim, de uma forma só para falar que trouxe AI para dentro. Como o Jorge bem comentou, né, começa com a liderança, né, porque a liderança tem que mudar o mindset dela para que ela consiga trazer isso para o time. Mas o básico de tudo, para conseguir entender, até mesmo utilizar aspectos de neurociência, enfim, e de melhor criar rapport com o seu potencial cliente, começa com a cultura. Sabe? Você até mencionou anteriormente, né? Tem 40 SDRs e a copia e cola. Às vezes o cara tá tão focado na tecnologia, em trazer automação, que ele esquece o beabá do... Cara, deixa eu passar a cultura da minha empresa para esse SDR, para que ele saiba, de uma forma humana, né? A melhor forma de representar a empresa, quais são os nossos valores e como que a gente quer posicionar a nossa marca. Então, eu acho que existem coisas básicas que a gente tem que trazer, né, para a rede de suporte, né, para as pessoas, para que elas consigam identificar a melhor forma como aquela IA pode se comunicar, pode performar, como aplicar esses conceitos, né, de neurociência e de melhor comunicação e engajamento com seus clientes de uma forma humana, porque a máquina, ela tá aí para fazer muito, gente, e para ajudar a gente. Só que no final, num ponto de governança, tem que passar pelo crivo humano, tá? Não confie de olhos fechados na máquina. Até, enfim, principalmente quando a gente está numa fase inicial de adaptação, né, e de entendimento. Não dá para delegar 100%. Você tem que ensinar para aquela máquina a forma como ela tem que se portar. É a famosa curva de aprendizado, né? Tem um momento que a gente sabe médio e acha que sabe muito e utiliza de forma de olhos fechados. E quando a gente realmente entende como ela funciona, a gente passa a não usar ela de uma forma 100%, né? Tipo, não é em todo momento que eu vou largar de mão e deixar ela lá funcionando. Quando a gente começa a entender que a IA, ela é uma ferramenta de trabalho para nos ajudar em N processos, mas ela não tira o nosso trabalho, aí sim que a gente ganha produtividade, ganha avanço, ganha tecnologia. Exatamente. Cara, esse ponto que você falou é interessante, porque é justamente o fato de não entender a tecnologia que faz as pessoas fecharem os olhos. Porque o resultado é tão convincente que até o especialista duvida dele mesmo, que ele fala assim, nossa, isso aqui, será que é verdade? Esses dias eu estava fazendo um teste básico e o GPT confundiu uma abreviação de um nome com Rio de Janeiro, porque era RJ a abreviação. Então, ele trouxe que o evento aconteceu no Brasil RJ. Só que como eu sei qual é o assunto, eu falei, não é Brasil RJ. E aí comecei a brincar, questionando por que Brasil RJ.
Você tem toda a razão. Eu confundi RJ com Rio de Janeiro, mas totalmente fora de contexto. Sim, sim. Então, se não é uma pessoa, como ela falou, uma pessoa especialista que domina o assunto, tocando, conduzindo essa ferramenta e fecha os olhos e manda para frente, vai mandar uma informação totalmente equivocada e vai comprometer a marca. Vai comprometer completamente a marca. Né? Vai perder a credibilidade. Né? Pô, isso aqui provavelmente foi gerado com IA e a pessoa nem se deu o trabalho de validar esse resultado e tá mandando isso para frente na internet. Trazendo um pouco dessa questão de problemas. Tá? A gente falou que é legal, vamos trazer IA para cá, vamos começar a trabalhar um pouco mais, começar a entender primeiro um pouco mais ela. Qual o problema, os possíveis problemas que você vê com o avanço da IA, principalmente no mercado brasileiro? Eu acho que é o uso indevido, né, justamente pela falta do letramento apropriado, né? Eu acho que a digitalização, ela já está aberta, todo mundo tem acesso a ferramentas, todo mundo sabe como acessar a internet, né? Aquele básico, que eu sou da época da internet discada, né? Então, naquela época já era um pouco mais complicado. Só depois da meia-noite, pra gente, um pulso só. De sexta a domingo. Então... todos nós temos acesso a essas ferramentas, mas é realmente entender, né, a forma apropriada de utilizar, porque nós estamos num momento agora onde a tecnologia está sendo desenvolvida e se desenvolvendo num pace que não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. É assustador, né? E a IA, ela pode ser um medicamento ou um veneno. Né? É aquela velha história, né? Um medicamento, dependendo da dosagem, ele se torna um veneno. Então, depende muito isso, né? Das mãos, né? Que estão manuseando ela e vem tudo... Cara, tudo começa com a educação. É impressionante, né? O loop se fecha. O ciclo, eu ia voltar nisso, a educação novamente. Falando sobre educação, obviamente, então, para que a gente não ocorra os problemas... E a gente pode falar de ética, a gente pode entrar em N assuntos que a IA traz... como possíveis problemas. Mas, trazendo um pouco para a educação, eu como um dono, um CEO, eu vou pensar um pouco na minha liderança, no meu time de líderes ali que vão começar a trazer ideias, ferramentas para operacionalizar o meu atendimento, meus processos, minha empresa como um todo, e a gente ganhar produtividade com isso. Aí você falou, aí começa o cara ver uma IA, coloca aqui, vê outra IA, coloca aqui, vê uma terceira IA, coloca ali, e acaba virando a mesma coisa dos sistemas, acaba virando para N inteligências artificiais lá dentro. Eu tenho que levar meu time lá para o Vale do Silício para aprender hoje? Não, de forma alguma, de forma alguma. E até um gancho quanto à pergunta anterior, é que o maior problema sobre a falta de uma educação libertadora, né? E usar a tecnologia de qualquer forma é que você vai usar para se educar, mas, na verdade, você não vai estar aprendendo nada. Porque nós, como seres humanos, a gente busca, né? A evolução tecnológica, ela vem como um resultado do como que eu posso tornar a minha vida mais fácil. Sim, né? sim. Aí vem a roda, aí vem charrete, aí vem, enfim, avião, que é para facilitar, de fato, a nossa vida. Então, a IA, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa se utilizada da forma apropriada, né? O que eu vejo hoje em dia muito de problema quanto ao uso e aplicação nessa área, e o Jorge vai ter, inclusive, mais propriedade para falar disso do que eu, é a pessoa querer usar a IA para aprender algo e aí terceiriza o processo de aprendizado para a máquina e aí lê um resumo e fala, já aprendi. Acha que é especialista. E aí coloca lá, especialista em... né? Sendo que não é assim. Eu acho que esse é o grande problema e o desafio da educação agora. Tá. Porque a educação como um todo, ela ainda não se adaptou para essa nova tecnologia e a melhor forma de tirar leverage, né, dela. Então... Não só educadores, né? Mas eu vejo muitas pessoas como um todo tendo medo de aplicar a IA. Porque, mas a IA vai roubar o meu trabalho. Sendo que, gente, não. Né? A IA... Tem uns gurus aí que falam, né? Que tudo pode ser feito pela IA. Mas eu falo, não. A governança ela tem que ser feita por um humano. Porque, não. A IA não tem a capacidade ainda de substituir um humano em diferentes aplicações. A IA está aqui para, de fato, alguns trabalhos. Por exemplo, cientistas de dados. Eu vejo que daqui a um futuro próximo vai morrer de fato. A IA faz sentido a IA, né? Substituir um cientista de dados, mas para outras profissões que demandam criatividade, que demandam engajamento humano, você não tem como tirar o humano do loop, né? Então,
pessoas, por medo de serem substituídas, acabam não utilizando uma ferramenta que poderia ser sua aliada para melhorar resultados. A educação, ela sempre seguiu um modelo muito tradicional e sempre teve dentro de uma caixa, né? Porque, enfim, a forma como foi moldada e tem sido feita assumindo que todo mundo vai aprender da mesma forma, sendo que não. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que, né, em cima de gráficos, alguns que são mais auditivos, né? Eu uso muito o Notebook LM, por exemplo, dependendo do conteúdo, para mim é muito melhor ouvir do que ler. Mas dependendo do conteúdo, eu preciso ler. Porque se eu ouvir, eu sei que eu não vou assimilar. Então, a IA, ela tem esse potencial de adaptar em tempo real, por muitas vezes, né? De acordo com a sua necessidade, a forma como você pode aprender mais eficiente. Só que na educação, eu acho que ainda é muito mato verde, né? Não estão utilizando da forma apropriada. EAD, o pessoal acha que, cara, só porque eu estou conseguindo fazer um curso online, eu já estou na frente, sendo que não, né? Eu acho que isso é um ramo que ainda precisa ser muito explorado, e justamente para que a gente consiga fazer com que as pessoas utilizem a tecnologia, né, não como uma muleta, mas como algo que vai, de fato, trazer benefício para sua vida. Eu acho que é muito interessante essa questão a gente está falando de IA para negócios, mas você entrou num tema que eu acho riquíssimo, que é a IA para educação. A trazer a hiperpersonalização para a educação. Eu fui uma criança que tive alguns problemas de educação, porque, óbvio, a gente veio de uma época bem diferente de agora, onde alguns transtornos eram confundidos com outras coisas, às vezes muito preguiça. E eu fui diagnosticado com TDAH com 30 anos. Então, o quanto eu sofri no meu processo de aprendizado, que eu tive que eu sozinho buscar ferramentas para que eu conseguisse ficar próximo de outras pessoas, minimamente próximo, sendo que com uma inteligência artificial hoje, você poderia personalizar a educação para esse aluno que tem um TDAH, para esse aluno que tem um certo grau de autismo, para um outro aluno que hoje a gente tem os hiperdotados. Então, você poderia personalizar a educação para as crianças, para o jovem, até para o adulto, usando inteligência artificial, que hoje pode ser um grande... um olhar do mato verde, né? Tem muito mato verde aí, para a hiperpersonalização da educação e todo mundo ter uma educação um pouco mais digna e de qualidade, né? Eu vejo, isso que você falou, eu vejo IA, cara, auxiliando muito na educação, principalmente regional. Porque se a gente olhar hoje o Brasil, né, como a educação está distribuída, você vê que é bem diferente do Sudeste do Nordeste, assim por diante, né? Como as pessoas aprendem, porque isso está muito conectado à rotina delas, ao dia a dia, aos investimentos públicos, cultura e etc. e tal. Então, acho que nesse ponto pode ser uma alavanca se soubermos implantar corretamente. Primeiro, capacitando os educadores. Eu acho que uma parte aí é pública, sim, tem que vir do MEC, ali uma determinação estruturada de como utilizar essas ferramentas. Isso está dentro da universidade, né? Na universidade, para o professor sair preparado para utilizar isso. Né? E para ele receber isso também, porque é inevitável que alunos vão, sim, utilizar cada vez mais ferramentas de IA para fazer prova. Eu tenho... mini gênios na minha equipe, que são feras em física e matemática, e quando eu fui ver, ele estava usando um assistente de AI para responder as provas, porque ele lia a tela dele. Eu falei, uau, e o cálculo, você não vai aprender? Ele, mas eu não vou usar isso na minha vida. Mas é para você aprender a raciocinar. A lógica, né? Entendeu? Por favor, né? Mas é a geração de hoje, ela é muito rápida. Ela encontrou um meio de fazer. E o professor tem que estar pronto para isso. Como é que ele vai... Putz, você está tirando só nota alta, cara, mas... Como é que você está fazendo isso aqui, né? E como que ele lida com isso, entendeu? Então, não é a mesma coisa do Excel? É a mesma... Exato, a mesma coisa do Excel. Não é a mesma coisa do Excel. E que foi algo que, enfim, os nossos passeios de carro, né, tem sido um podcast em si, porque a gente começa... Vamos gravar. Primeiro que, né, o trânsito de São Paulo, São Paulo, tá de parabéns, né, então dá tempo pra gente, né, conversar aí longe, mas no programa de imersão, por exemplo, né, que o Jorge está conduzindo, trazendo um grupo seleto específico, né, de executivos, né, eu acho que é justamente para ter não só uma atenção especial, mas realmente ajudar essa pessoa a entender a melhor forma como ela pode adaptar e utilizar, né, as tecnologias e a IA para poder
para poder, de fato, otimizar seu tempo e não fazer aquela questão que eu falei, né, de você se adaptar a uma ferramenta, né, mas você realmente criar e pensar em ferramentas que serão adaptadas para você, né? Então, se a gente está aí, educação, Mato Verde, Jorge está com a enxada na mão, é isso né? aí. Cara, tirando um pouco de grama do meio do caminho. Tem um case que eu tenho muita vontade de um dia poder implantar ou ver alguma empresa fazendo isso, que está relacionado à educação, cultura regional e tudo mais. Que muitas empresas estão alavancando com IA no atendimento ao cliente. Mas a maioria está assumindo o mesmo tom de voz para todas as regiões do Brasil. Por que não assumir o tom de voz até o sotaque regional? Sensacional. Porque tem palavras que são usadas no Nordeste do Brasil e no Sul que são totalmente diferentes. Então, se você tiver um atendimento com AI que fala o idioma daquela região, puta, cara, como isso pode alavancar o atendimento de uma empresa? Novamente comportamento, novamente hiperpersonalização e aí a gente acaba até tendo aqueles cases ruins, né? Por exemplo, o pessoal do Rio, quando recebe uma ligação 011, já sabe que é cobrança ou que é telemarketing. A gente daqui de São Paulo, quando recebe um 31, a gente já sabe que é por algum fator disso. E a gente, às vezes, nem atende o telefone, porque a gente já sabe que não é algo ligado a alguma coisa boa, é ligado a alguma coisa ruim, né? E quando você traz essa hiperpersonalização, traz, regionalização de sotaque, é uma coisa que eu acho que muitas empresas nem pensaram nisso ainda, e não tá difícil de fazer. Não. Já tem tecnologia que pode te entregar isso. O potencial que a gente tem hoje, não. Hoje está fácil fazer isso. Hoje é importante... Então, e aí entra um monte de coisa, né, que a gente pode conectar. Capacitação, por exemplo, das pessoas que vão desenvolver isso. Se eu monto um time de desenvolvedores em São Paulo, vamos lá, pegando esse cenário, em São Paulo, e aí eu seleciono para o meu time. Olha como a liderança é importante nisso. Homens brancos moradores de São Paulo, que não vivem a realidade de um público que eu quero atender, que está no Sul, ou que está no Nordeste, ou que mora na Bahia, ou que mora no Rio de Janeiro, que não conhece a realidade. Obviamente, eles vão desenvolver um software enviesado total. E quem são eles para capacitar uma AI para falar no sotaque daquela região? Zero. Então, aí entra aí questões de diversidade, de visão da liderança, de montar um time diverso para atender aquele público específico. Por isso, o papel da liderança e educação, mais uma vez, importante em qualquer estratégia de negócio, cara. Hoje você consegue olhar para dentro da Fluence nesse sentido de realmente entender esses dados, porque, querendo ou não, vocês conseguem buscar dados de tudo quanto é lugar, a IA vai transformar isso em um resultado para que eu, como líder, eu, como gestor, olhe para aquilo e tome uma decisão. Tem algum treinamento, alguma forma da gente poder olhar para isso de uma forma mais regionalizada, de uma forma mais de liderança para entender esses dados? Porque, querendo ou não, são dados, e a gente entraria em LGPD, por exemplo, entraria em segurança de dados. Como que eu olho com cuidado para isso, para que isso também não vire algo querendo só vender capitalista 100%, Sim. sei lá. Quanto a isso, por exemplo, a gente pode pensar em formas de clusterização, né, de perfis comportamentais, de acordo com a região ou com a área de atuação profissional ou a indústria onde aquela pessoa está inserida. Então, existem, né, potenciais clusterizações para identificar padrões, né, de similaridade entre essas pessoas e, de repente, né, fazer essa personalização regional baseada nisso, né? Mas também tem um pouco à frente B2C, que é o que eu estou começando a olhar agora, que é como que eu ajudo pessoas a terem acesso a essas informações sobre elas que estão aí, tá, gente? Não tem infringimento de LGPD aqui, não, tá? São fontes, né, públicas de acesso e, obviamente, entrando numa frente B2C, então você instala o meu Chrome Extension, né? Então, eu já vou ter acesso a mais informações que vai me ajudar a te entender melhor, mas te dar essa informação até mesmo para você se entender melhor, né? Eu acho que nós temos problemas em nos entender, né? Sim, sim. Imagino que todo mundo passa por essa situação, de um amigo te descrever de uma forma que você olha e fala: não, que isso? Não, eu não sou assim. Ah, para, bobo. Né? Da gente não se enxergar daquela forma, mas a forma com que os outros nos enxergam e, nesse caso, ver como que os outros digitalmente nos enxergam e como que a gente pode entender isso, tirar leverage disso, né? Cara, isso é muito legal o que você falou.
Puta, eu nunca tinha pensado nisso, né? Como os outros te enxergam digitalmente. Eu tenho um prompt que eu uso muito o ChatGPT, né? Tava usando, agora eu vou começar a usar mais o Gemini, mas e aí, como eu uso diariamente, constantemente para muita coisa, tem um prompt que você joga no ChatGPT, ele te dá um resumo de uma forma sem filtro sobre você, assim. Eu até brinquei, joguei nos grupos de IA para brincar e falei, gente, eu vou ter que tratar isso em terapia agora, porque o texto que ele traz... Eu fico imaginando, se só o GPT, que eu não é 100% do meu dia que eu uso, e ele já me trouxe um resumo do meu comportamento e da forma como eu sou, quem eu sou, sei lá, de uma forma até engraçada... eu imagino como seria se uma IA pudesse rastrear tudo o que eu faço digitalmente e me dar um resumo. Digitais, e me dar um resumo disso, sabe? Falou. E é onde eu quero chegar. Então, Brasil, quando a gente se une digitalmente, a gente, né, muda o mundo. Então, vamos nos unir para assim, entender melhor e realmente trazer essas nuances. E vamos parar de dar nossos dados para os americanos, né? Vamos manter aqui, ó. E realmente eu acho que... E agora entrando, enfim, numa viagem que eu gosto, né? Enfim, falando dessa parte da Fluence, porque eu acho que o Brasil ele tem um potencial muito grande de encabeçar e de pensar em novas oportunidades e tecnologias, olhando para frente para o próximo estágio de evolução de IA. E muito pela natureza de dados que a gente produz, mas também por conta dessa nossa dinâmica calorosa, amigável, né? E baseada em relacionamento. Porque... Quando a IA foi teorizada, muitos anos atrás, né, e começou com uma pergunta do Alan Turing, que foi, será que as máquinas conseguem pensar como humanos? Né? Já foi-se, né, definido os 3 estágios de evolução da IA. Né? O estágio inicial, que é o que a gente está, né, de Artificial Narrow Intelligence, né, a inteligência restrita, que é o estágio de Machine Learning. Então, a gente teve aí todo esse momento de Big Data, né, muitos dados, e dados é o que a gente precisa para realmente treinar esses modelos e trazer esse aprendizado. O segundo estágio, que é o de Artificial General Intelligence, né? Uma inteligência geral, onde a gente tem um momento de inteligência de máquina. E aí, o terceiro, que é Black Mirror, né? Que é o ASI, Artificial Super Intelligence, que é o estágio de consciência de máquina. A gente pode trazer um podcast no futuro para a gente só teorizar esse último estágio, né? Vamos trazer só as teorias. E dá pra viajar. Vamos viajar. O meu robô da ficção favorito é, inclusive, considerado uma ASI, né? Que é a IVA da Ex Machina. Assistam Ex Machina. Muito bom, muito bom. Mas lá no Vale, a gente fala que agora nós estamos no The Between Time. A gente está justamente nesse momento em que o estágio de Machine Learning, ele está saturado já. E o segundo estágio, né? A AGI, ela tá para vir a qualquer momento. Então... Demora? Não vai demorar, não vai ser tão rápido quanto Elon Musk e Sam Altman disseram, que eles falaram que até esse ano a gente teria, não acho que vai ser, mas... 5 anos pra frente. De 5 anos, mas eu acho que a partir do ano que vem a gente já vai começar a ter AGIs específicas. Então, não é uma AGI porque ela não é general, mas para a área financeira, bancária... A gente vai ter o potencial de criar uma AGI que entende muito daquilo. Então... Partes que vão dar início à AGI. E é um pouco nisso que a Fluence está olhando, né? A Fluence está querendo olhar para os dados ricos que a gente desenvolve e a gente, né, coloca online aí, aqui na América Latina, para poder fazer com que as máquinas entendam melhor, né, as nossas nuances, né? Como que você pensa e você age num contexto de e-commerce, ou num contexto de estando no LinkedIn, ou então você está no Pinterest, né, scrollando, ou no... O comportamento é diferente. Exatamente, porque a gente tem comportamentos diferentes em esferas diferentes. Então, para uma inteligência se tornar geral, ela tem que entender esses comportamentos em esferas diferentes, né? A IA agora, ela está muito compartimentalizada, né? Muito inteligente nesse contexto, naquele. Nossa, a IA da Netflix é maravilhosa. Atualmente, 80% do consumo da Netflix, ele é feito por sugestão da IA. Ou seja, a IA entendendo o que está chamando tua atenção, vai ali, sugere, você... Ô, Netflix, me sugere coisa melhor, tá? Porque o meu tá horrível. Eita, então você tá só nos 20. Eu tô nos 20, tá horrível. Ou você não tá assistindo série suficiente. Deve ser isso, deve ser porque isso. também tem isso. Eu sou psycho. Eu sou muito Disney, eu gosto muito da Disney. Então deve pronto, é isso. Porque eu sou psycho, né? Eu adoro documentário,
eu tô lá. Sim. E sempre quando eu tô numa palestra, eu falo, gente, assista esse documentário, assiste Privacidade Hackeada também, pra vocês ficarem... Foi a sugestão que eu dei lá no grupo, lá, muito bom. Então, ele entende, ok, o meu perfil e o tipo de coisa que eu quero assistir. Então, realmente, pra mim, tá funcionando bem. Mas, de fato, pra IA funcionar bem, você tem que dar, né, os dados necessários. Agora, se você tem uma Fluence que identifica o tipo de coisa que você gosta de assistir na Disney, pra poder te dar, ou ajudar a Netflix a te dar sugestões mais relevantes, porque ela entendeu o teu comportamento como um todo, aí a gente já muda um pouco o jogo, né? Putz, que legal. Você acha que hoje essa evolução, né, ela é uma evolução pé no chão ou tá meio... É um pé no chão, outro pro alto. Tá, é o espacate. Entendi. O Brasil, você falou que ele tem muito potencial hoje. E, obviamente, nós somos... Quando fala principalmente de meme, essas coisas, o Brasil é sempre o que está em primeiro. Duas provocações. Como o brasileiro é visto hoje dentro do Vale, tá? E como que a gente poderia trazer muito mais o Vale para dentro do Brasil e a gente criar o nosso próprio Vale do Cimento? Ótima Nossa, essa foi uma sacada muito boa. E a forma como que o brasileiro é visto no Vale, né? Eu não acho que nós somos vistos como um potencial ou uma liderança em tecnologia, de fato não. Tá. Né? A conversa no Vale, ela é muito focada Vale-China, né? Que está sendo a grande... Né? Até Israel é quisto também como um ótimo ecossistema quanto à tecnologia. Mas, apesar de lá no Vale, muito do que eles usam, gente... a Brex, por exemplo, que é um decacórnio já, eles são... Cara, a fintech que qualquer empreendedor, qualquer startup nos Estados Unidos usam, foram 2 brasileiros, né? Que droparam Stanford e fizeram. Então, nós estamos por trás, né? Os exemplos que eu dei anteriormente, mas... É como que se a gente tivesse uma capa da invisibilidade, né? Eles também não sabem. Tá precisando de um publicitário lá para mostrar essa galera para eles, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente não, né? Ou essas pessoas, ou nós mesmos não nos posicionamos dessa forma para ser vistos, né? Assim. Mas como eu mencionei que o Brasil tem um potencial muito grande, é justamente porque a gente entrando nessa segunda fase de evolução, eu acho que cara, a sacada, o mindset, novamente, os dados, né, que nós temos aqui gerados no Brasil e América Latina, eles vão ser os enablers. Eles vão ser o que vai tornar possível esse estágio chegar. Muitos dos dados que são utilizados para treinamento... Cara, muito poucos vêm da América Latina. Nós estamos excluídos nisso, de fato. Nossa. Essas ferramentas, quando elas são desenvolvidas e treinadas, não é pensando na gente. E aquilo é o que volta que o Jorge comentou sobre a personalização do regional daquilo e a gente não está sendo treinado por brasileiros. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? É trazer o Vale do Silício para o Brasil e fazer com que as pessoas tenham esse mindset de, não, a gente consegue. A parte inicial não, dá para fazer, a gente consegue. Gente, cara, a gente domina a internet, né? E se a gente consegue se mobilizar para mandar vampetaço para presidentes de outros países, sabe? Como que a gente não vai ter para desenvolver uma ferramenta poderosa? Então, realmente, tendo instituições, né, e pessoas que, por exemplo, tiveram a vivência do Vale e estão aqui querendo reverberar esse mindset para que a gente consiga criar e ter essas próximas disrupções acontecendo no Brasil, a gente precisa de união, porque uma visão que o Vale tem, que o mercado brasileiro não tem, é de cooperação, sabe? Você vê pessoas da Meta sentando com a galera do Google para conversar. Obviamente, existem coisas de IP, né? Enfim, você não vai fazer disclosure de tudo, mas de você ter conversas construtivas. Para onde a gente pode ir, onde a gente pode chegar, o que a gente pode unir forças para avançar, que nem você comentou. Não, e é uma visão do cara, se o ecossistema está crescendo, o colateral é que eu vou crescer junto. Sim. E aqui é uma esfera de competitividade, de esconder e de roubar a ideia do amiguinho, que de fato, né, traz essa parte, o medo, né, de abrir, de compartilhar, mas desenvolvendo grupos e espaços multidisciplinares para que as pessoas não tenham medo de compartilhar. Então, você como publicitário, falando com um gerente de uma grande telecom, você não vai ficar com medo do cara ir lá e aplicar no trabalho dele, porque a área dele é outra, né? Então, eu acho que tudo começa com isso, com tirar essa barreira, né, do medo e a criação de espaços multidisciplinares, onde você traz diferentes cabeças para pensar junto. E o Vale, ele é um grande conglomerado de tudo que existe, né? Então, você tem todo mundo de tudo, né, se unindo e tendo ideias, e que realmente foi
o que fez o Vale do Silício, né? Ser o Vale do Silício, ser o lugar que, cara, as empresas sediadas lá têm 9 trilhões de valor de mercado e as 3 maiores empresas do mundo, né, terem a sua sede lá e terem crescido e se desenvolvido lá. Não foi porque a água é melhor, tem minerais que te deixam inteligente, ou que o ar cheira purpurina, não. É um mindset, né? É esse ecossistema de colaboração e, cara, se a gente tivesse isso aqui, né? Imagina. Pode ser uma pergunta bem difícil de responder, tá? Mas você vê algum caminho de como a gente poderia começar a pensar nisso para cá? Sim, eu acho que de repente, por exemplo, escalando um pouco o processo que a G5 AI está trazendo, porque ele está trazendo esse mindset, né? Grupos exclusivos, fechados, né? Ele até mencionou, não tem gravação, né? Que é justamente para as pessoas se sentirem livres a falar e a compartilhar, né? Então, você trazendo isso, trazendo outros, né, players que complementem, né, quanto a expertise, mas que também vão trazer não só o volume, tá, gente? Vamos esquecer volumetria, vamos focar em qualidade, né? Para criar esses espaços onde as pessoas se sintam confortáveis e comecem com essa construção. Para a mudança de mindset, é tudo. Então, acho que começa com o coletivo, né? Legal. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um bom exemplo. Trazendo o Vale do Silício para perto da gente, com a Luciana, e, ao mesmo tempo, ela levando insights para lá de necessidades do Brasil, que com a Fluência ela atende de lá, assim, plenamente. É uma tecnologia que a gente não viu aqui ainda. A maioria das startups não está focada nisso. E você está trazendo isso de lá. E, se não puder falar, corta depois, tá? Início de 2026, uma parceria muito forte que está rolando aqui com o Fluência G5 aí. Febracis, de imersão no Vale, com pessoas exclusivas também. Então, aqui, só deixando o gancho, tá? Eu provavelmente estarei lá. E você também está convidado para ir com a gente. Obrigado. Tá? Então, com certeza. Porque isso é totalmente disruptivo, foi uma experiência que eu tive. Eu acho que empreendedores que se importam realmente com o futuro, com tudo, né? Da sua própria empresa, como você impacta a sociedade em que você vive e que sua empresa sensibiliza, e que vai para um lugar desse para realmente disruptar a maneira de pensar, a maneira de ver mercado, a maneira de ver cliente, faz toda a diferença. E tá nesse lugar, cara, que... É como se fosse beber água na fonte, mas quando a gente chega lá, a gente descobre que a fonte são as pessoas que estão conectadas num ecossistema onde todas as mentes parecem estar conectadas. A fonte ela pode ser replicada, né? Exatamente, mas tem que ir lá beber um pouquinho da água, sentir o gostinho de flor para trazer para cá, porque de fato eu acho que ninguém tem que ficar indo pro Vale do Silício a cada 3 meses, né? E eu acho que é um pouquinho isso, a ponte que eu trago é justamente, galera, ó, é continuar, é dar um processo de continuidade, aqui, né? Mas dia 30, tá? Que vai ser a imersão, que não sei se já deve estar nas redes da Febracis, mas se não tá, eles já vão começar a anunciar em breve. Então, sigam o Febracis Tocantins, né? Que eles vão estar falando mais aí sobre como se inscrever para essa oportunidade, novamente, limitado, tá? Até porque o processo que a gente vê tem que ser algo mais intimista, menos pessoas, pessoas que vão poder agregar para o grupo como um todo. E levar isso... individualmente. Mas de estar lá, de entender o mindset, de ver outros brasileiros que estão liderando algumas das maiores empresas do mundo lá, brasileiros que estão empreendendo, entender o DNA e o mindset para que a gente volte para cá e consiga dar continuidade e replicar. Né? É assim que começa, né? O processo de replicação para a gente criar o nosso próprio hub de tecnologia. Eu vou deixar aqui para quem está assistindo até uma provocação muito interessante, que é a gente desenvolver, então, essa conexão, tá? Então, no link aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo, nas redes sociais nossos, vocês vão poder... conectar com a gente começar a desenvolver essas conexões, esses grupos e começar as próximas vezes que tiver aqui no Brasil para a gente poder se conectar e começar a criar esse nosso próprio hub brasileiro de tecnologia e inovação e levar isso para fora. Para a gente poder finalizar, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, mas para a gente poder finalizar, eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para as pessoas, para os empresários, enfim, para quem vocês quiserem, para a família, se quiser, fiquem à vontade. Beijo, mãe. A câmera é de vocês.
Beijo, mãe! Beijo, Rio de Janeiro, Ilha de Paquetá. Mas, né, antes de mais nada, agradecer ao Jorge, né, pessoalmente, a G5 junto. Aí. E a você, muito obrigada, né, Adam, por abrir as portas e as lentes, né, para eu compartilhar um pouquinho dessas experiências. Eu acho que o outcome que eu gostaria de trazer para cá é justamente para que a gente não se permita que o meio compartimentalize a gente, né? Enfim, o ecossistema onde a gente está inserido não compartimentalize, né? E faça com que você não se permita a pensar, né, fora de caixas, né, e fora da sua própria realidade. Eu vim, como eu mencionei brevemente, de um background muito desprivilegiado, né, e uma das coisas que fizeram com que eu rompesse essa barreira foi o meu avô. Os meus avós eram camelôs, né, meu avô vendia, enfim, tinha a banquinha dele de cigarro. E eu lembro até hoje, eu pequena, lendo um livro. E, de repente, sabe quando você sente que alguém tá te olhando? Eu olho e meu avô me olhando, assim, com um olhar de admiração por me ver lendo, né? Minha família não tinha, né? Ele não tinha muita escolaridade. E a minha avó passando, ele... Mãezinha, olha que coisa linda. Ela lendo um livro, né? E uma atitude pequena, né? Mas que, de certa forma, foi um incentivo para fazer com que eu continuasse lendo e continuasse encontrando, né? Oportunidades fora daquele meio onde eu me encontrava para poder, enfim, voar. E ir além, né? Enfim, sair da caverna, né? Lá no mito da caverna de Platão, de sair da caverna. Então, gente, não tenham medo das sombras projetadas na parede, né? Olhem para fora, sejam curiosos e vejam como que a tecnologia pode ser uma aliada para vocês romperem essas barreiras e seguir além, que a gente tem muito potencial, a gente tem um capital cultural e mente aqui no Brasil. Infelizmente, eu tive que sair para não só enxergar o meu valor, mas fazer com que o meu valor fosse visto. Mas quando eu olho para cá, quando eu venho para o Brasil, eu converso com pessoas, eu estou em ambientes como esse, eu volto extremamente inspirada e motivada, né, a continuar quebrando barreiras. Então, a gente não pode esquecer disso. Boa. Muito bom. Hoje eu queria deixar um recado para os líderes. Tá. E agradecer, obviamente, Lô, pela sua presença aqui em São Paulo. Foi muito rica. E olha só a conexão que a gente está gerando, né? Então, em um dia, nós estivemos em um grande banco brasileiro, nós almoçamos com empresários, jantamos com empresários, hoje tem mais uma jornada, estamos aqui com você, com a P3A, gerando esse conteúdo relevante para pessoas que realmente querem se diferenciar. O recado é essa câmera? É essa aqui. Essa câmera. Essa aí. Não voltem aos velhos hábitos. Tentem romper essa barreira. Porque eu tive a oportunidade de falar em outros podcasts. Aí eu falei sobre mim, falei sobre várias coisas. Mas hoje, com essa imersão, é justamente rompam essa barreira. Então, se você está aprendendo uma capacidade nova que pode alavancar sua produtividade, pode destacar você dentro dessa organização, siga o caminho. Né? Não volte para as velhas ferramentas. Vai ganhando confiança na administração da Ferrari, como a Lu trouxe aqui, para você se destacar e potencializar os seus colaboradores. E é isso. Muito bom. Só no... Narrando, fazendo a legenda em Libras, não sei. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. O Jorge já parceiraço. Qual que vai ser a música que você vai pedir para hoje? Eu vou pensar, mas... Vai pensar na música. A gente coloca como a música de fundo dos cortes, né? Eu gosto de Red Hot Chili Peppers, Boa. Então eu vou escolher uma música legal e vou mandar para você. Fechou. Eu queria muito agradecer a participação, tirar esse tempinho na sua agenda conturbada aqui no Brasil, esses meses aí para poder estar aqui com a gente. O meu grande sonho, o meu grande propósito hoje é levar um pouquinho do que eu conheço e das conexões que eu tenho para as pessoas que precisam e para as pessoas que querem, principalmente querem ouvir um pouco disso. Assim, eu cresci muito me grudando perto de pessoas como o Jorge, aprendendo muito e tentando tirar um pouco dessa conexão. Então, o meu recado para as pessoas sempre é: se conectem, permitam se conectar, porque eu acho que isso é a única forma de te levar o mais longe possível. Porque conexão te deixa mais forte, conexão te leva a pessoas mais importantes, mais influentes e te ajudam a chegar em lugares que você nunca imaginou estar. E você, principalmente, pode dizer muito sobre isso. Tá em lugares que você nunca antes poderia... Quando você estava lá lendo o livrinho na banca, não imaginaria estar num lugar tão importante como está hoje, né? Então, queria novamente agradecer. E para você que está aí assistindo,
eu peço muito que compartilhem esse conteúdo. Isso é muito importante, compartilhar o conteúdo, porque vai fazer com que tudo isso que a gente está criando aqui, desenvolvendo aqui, cheguem a mais pessoas e a gente cria essa rede que a Lu falou aqui pra gente, que é essa rede de conexão, essa rede de inovação e essa rede de tecnologia para o nosso Brasil, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Trazer, nós sermos a primeira, a fronteira ser a gente, né? A gente está na vanguarda desse processo. Então, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal, por favor, porque vocês se inscrevendo no canal vai ter a oportunidade de encontrar com outras pessoas como essas, né? Essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui. Exatamente. Novamente, muito obrigado. Agradeço a participação de vocês. E para quem ficou até aí, é isso. Valeu e fui. Valeu! Gente, Valeu. obrigado. Obrigada. Agradeço.